Daniel capítulo 9, nós já estamos bem adiantados. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia acabado as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar, com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza, e orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa da tua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele e não obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seu servo, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam. Nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia, pecamos, procedemos impiamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor na tua cidade de Jerusalém, do teu santo nome, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém, o seu povo, um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus,
pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão a princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para instituir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso é até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém? Vamos orar, falar com Deus. Senhor Deus e Pai que está no céu, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Que o Senhor venha falar conosco, meu Pai, nessa noite, meu Pai, que o Senhor venha nos dar sabedoria, preparar o nosso coração neste momento para ouvir e entender, meu Deus, a Tua palavra. Abençoa o Teu povo, mais uma vez, usa o Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Quem conseguir pode glorificar ao Senhor. Louvado seja Deus. Queridos, esse é um texto bastante forte. A cada capítulo eu me impressiono bastante, né, com esse livro de Daniel. E nós vemos aqui que, antes de falar disso, estava lendo um comentário bíblico, e o comentarista ele falou de um certo homem, que eu não vou me lembrar o nome porque é em inglês, e esse homem ele deu uma entrevista no ano de 1943, e ele falou da seguinte forma: eu gosto de falar uma profecia depois que ela já aconteceu, para mostrar que ela aconteceu. Só que aí é muito fácil, né, irmãos? A gente falar uma profecia depois do acontecido. Difícil é acertar, por exemplo, falar antes de acontecer. E é sobre isso que esse texto ele traz para a gente também. A precisão da profecia de Daniel é impecável. A precisão da profecia de Daniel. Porque quando nós analisamos as profecias de Daniel, nós também analisamos a história, o que aconteceu, o que está escrito na história, e bate perfeitamente. Só Deus para fazer isso, não é verdade? Eu lembro da época de 2018, 2019, mais ou menos nessa época. Foi um pouco tempo depois que lançou o WhatsApp. Começou a surgir vários áudios no WhatsApp, né? Vários profetas, né? Chorando e contando aquelas profecias e aquela coisa, e que shopping vai cair, e é inundação, e é terremoto no Brasil, um monte de áudio, né? Eu lembro até que minha mãe me mandava: olha esse livro, ó, que vai. Eu falo: mãe, por favor, mãe, né? Espalhava esses profetas por aí, com esses áudios de profecia, e o povo acreditava, né? O povo
ficava espantado com essas coisas. Então, falar por falar, qualquer um fala, né? Igual esse homem que deu essa entrevista em 1943. Falar de uma profecia depois que ela aconteceu, já pensou? Eu falar agora, eu tenho uma profecia tinha uma profecia que pegava fogo na Havana, agora que já pegou, né? Fica fácil falar. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, versículo 1, da nação dos Medos. Ou seja, Daniel está dando aqui uma data que é no 1º ano do rei Dário, né? Filho de Assuero, da nação dos Medos. Nós sabemos que os Medos são os que vieram depois do Império Babilônico. Esse império que lá no início de Daniel, ele é daquela estátua que Nabucodonosor viu. Ele é a cabeça de ouro, e os Medos, né, são ali o peitoral e os braços de prata. Ou seja, Daniel, ele serviu a 4 reis. Quando ele foi cativo, ele serviu a 4 reis: Nabucodonosor, Belsazar, Dário. Ele serviu a 4. 5. E Ciro também. Que Ciro vem logo após, né? O qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Versículo 2. No ano 1º do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de ano de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Passa para mim, Aline, por favor. Então, nesses 2 versículos, além da data, além do tempo, nesse tempo, Daniel estava com aproximadamente, com muita probabilidade, dele estar com 81 anos, ou seja, bem idoso, né? Quando ele passa pela cova dos leões, ele já era idoso. Nesse tempo aqui, 81 anos. E aqui nós temos o discernimento, descobrindo o plano de Deus. E isso é muito interessante, porque a forma que Daniel descobriu o plano de Deus foi lendo a própria palavra de Deus. Antes do cativeiro, tinha um profeta, tanto o Isaías também como o Jeremias, que profetizou acerca do cativeiro. Vamos ver os textos? Jeremias 24. Alguém abre para mim Jeremias 24. Volta para mim, por favor. Isso. Jeremias 24, do 1 ao 7. Outro abre para mim Jeremias 25, do 7 ao 11. E outra pessoa em Jeremias 29, do 10 ao 13. Vamos meditar juntos? Primeiro Jeremias 24, do 1 ao 7. Quem pode ler em alta voz?
estava começando a profetizar. Mas aí Jeremias aprofunda com mais detalhes acerca dessas profecias, dessa revelação que ele estava recebendo de Deus. 25, do 7 ao 11. Quem pode ler? Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Olha só, agora com mais detalhes. Vamos ao capítulo 29, do 10 ao 13. Quem pode ler? Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e futuro. Então vocês clamarão a mim e não farão, e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Olha que tremendo isso. Então, nesses 3 capítulos que nós lemos, um pedacinho de cada coisa, olha o que nós entendemos, justamente o que Daniel ele entendeu quando leu. Qual foi o discernimento? O que Daniel entendeu? Daniel entendeu que já havia sido profetizado o cativeiro, ou seja, o que ia acontecer. Versículo 24. O quão ruim seria esse acontecimento. No capítulo 25, Daniel descobre que esse cativeiro ele dura 70 anos. E com muita probabilidade, ainda faltava somente 1 ano desse cativeiro, quando Daniel descobre. E no capítulo 29, Daniel descobre uma coisa ainda maior, ainda melhor, que além de durar somente 70 anos, Daniel está descobrindo que os planos do Senhor ele é bom, é plano de paz, é plano de prosperidade, que é um plano de converter o coração, e que quando aquele povo orasse, Deus ia voltar a responder a oração daquele povo. Então Daniel, ao ler a palavra de Deus, ele tem um discernimento completo. Não fica nada obscuro para Daniel. Deu para entender? Não fica dúvidas acerca de que Deus é bom, de que Deus é maravilhoso, de que o Deus dele ia cumprir e ainda ia fazer coisas grandiosas. Agora, o que Daniel faz ao ouvir a palavra de Deus? Ao ouvir Deus falar com ele através da palavra. Essa mesma palavra que o próprio rei Jeoaquim, que a irmã leu, esse rei Jeoaquim, certa vez ele mandou acabar com os escritos de Jeremias, para que não houvesse aquela palavra, mas Deus protegeu a sua palavra. E aqui está ela na mão agora de Daniel, para Daniel analisar, estudar, e é isso que ele faz. Ele analisa a palavra de Deus e ele veste. De fato, tem acontecido dessa forma, mas é 70 anos e Deus vai mudar essa situação. Quando Daniel descobre isso, ele toma uma atitude que é o quê? A intercessão. Isso é muito interessante. Nos dias de hoje, tem gente que analisa a Bíblia por mera curiosidade.
para mostrar que sabe, por vários motivos, para debater. Mas olha, Daniel não. Daniel analisava a Bíblia por amor a Deus e ao povo de Deus. Então o que Daniel faz? No versículo 3, ele começa a intercessão. Ele toma uma atitude, uma intercessão. Ele começa a orar por misericórdia. Versículo 3: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza, né? E isso já começa aqui em Daniel, do versículo 3 até o versículo 19. Nós lemos a oração que Daniel faz. Passa para mim. Porque aqui acontece agora uma preparação. Daniel, ele prepara para orar. O versículo 3 ele diz: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Ou seja, aqui Daniel está falando da preparação dele para se achegar ao Senhor. Mas por que uma preparação? Alguém responde essa pergunta? Por que uma preparação? Alguém tem um palpite de por que uma preparação? Porque nós geralmente não costumamos preparar. A gente ajoelha e ora. Às vezes nem ajoelha e ora. A gente ora caminhando, ora dirigindo. Mas Daniel, nesse caso aqui, fica bem claro que há da parte dele uma preparação. Por que isso? Porque era um costume. Ele estava cumprindo a lei. Como assim? Quando o povo de Deus pecava, quando era questão de pecado, questão de arrependimento, para se achegar até Deus, precisava de uma preparação. Não se achegava a Deus de qualquer maneira. Está em pecado, Deus falava o quê? Eu não vou nem ouvir. Naquela época, se estava em pecado, Deus não ouvia. A palavra de Deus é bem clara: quando vocês orar, eu não vou escutar vocês. Por quê? Porque o povo estava em impiedade, em iniquidade, Deus não ouvia. Então aqui acontece o que? Uma preparação. Só que Daniel é diferente. Por que é diferente? Porque nós vemos na caminhada de Daniel, desde o capítulo 1, Daniel é um crente excelente. É alguém devoto ao Senhor, é alguém que cumpre aquilo que Deus pede para fazer. Daniel não é essa pessoa desobediente à palavra de Deus. Porém, Daniel se prepara como se ele fosse o pecador miserável que ele diz que é. Ele se prepara para isso. E aí a gente tem que entender. A preparação não é pela situação dele em si. A questão da preparação é por causa da situação do povo de Deus que estava em pecado. Tá dando para entender? Dá para entender até aqui? Então ele não está fazendo tudo isso de oração, rogos, jejum, pano de saco e cinzas por conta da situação espiritual dele, que adulterou, não é ele em si. Ele teve uma vida, desde quando chegou na Babilônia, até ficar idoso, ele é alguém exemplar. Mas ele está como um pecador miserável diante de Deus, porque agora ele vai orar por todo o povo de Deus. Então ele faz uma preparação de como se fosse o povo de Deus em pecado, ele está representando o povo de Deus com esse ato. Então, vamos ler Esdras do 3, capítulo 9, do 3 ao 5. Capítulo 9, do 3 ao 5. Vou esperar alguns que estão
orando? Porque Daniel ele faz justamente o que Esdras faz, o que se era esperado de que fizesse quando pecavam. Ou seja, quando era tempo de arrependimento, era assim que se faziam as orações. E nesse tempo que Esdras está orando, é o mesmo horário do dia em que Daniel estava orando também naquele tempo. Alguém pode ler? Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me sentei estarrecido. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados, e fiquei ali sentado estarrecido até o sacrifício da tarde. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento, com a túnica e o meu manto rasgados. Caí de joelho com as mãos estendidas para o Senhor, meu Deus. Ou seja, quando era tempo de arrependimento, tinha esses sacrifícios, pano de saco, roupa rasgada. Era assim que o povo chamava a atenção do Senhor para clamar por misericórdia. Nós temos também a seguir, no versículo 4, a adoração. A adoração de Daniel. Ele entra na presença e fala: e orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo. Ou seja, aqui ele está adorando ao Senhor. Ele entra na presença de Deus em adoração. Ah, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ou seja, adoração a Deus, ou seja, dizendo que Deus ele é grande, tremendo. Isso é adoração ao Senhor. Também incluindo confissão de pecado. Isso aqui não pode faltar. Versículo 5: pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Vamos ler Salmo 32? Livro de Salmos 32. Bem fácil de achar. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor e as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a eles não chegarão. Ou seja, tem que confessar pecado. E aqui, Daniel ele está representando toda a nação, todo o povo de Deus, e ele está ali confessando o pecado. Só que em Daniel existe uma humildade muito grande. Eu acho que muitos nos dias de hoje, se tivesse uma disciplina de oração, como Daniel tinha, de orar ao Senhor 3 vezes ao dia, talvez quando estivesse no meio do povo cheio de pecado, e orar assim: Senhor, olha esse povo pecador, olha como é que está esse povo miserável, olha para a minha oração. Mas Daniel é diferente. Daniel, ele se coloca como o povo. O pronome que ele usa não é o povo pecando, ele usa o pronome nós. O
pronome não é apontando o dedo, eu estou no meio desse povo. Eu sou esse povo. Mesmo que o comportamento de Daniel exemplar durante a Bíblia. Só que tem uma questão. Mesmo que o comportamento de Daniel é exemplar, será que se ele foi para lá adolescente, até os 81 anos, será que ele não cometeu nenhum erro na Babilônia? Umzinho sequer, um pecadinho, será que ele não cometeu? Com certeza, né? Por quê? Porque Daniel era homem, pecador. Então, mesmo que a Bíblia não revela isso, mas em algum momento, nós pecadores falhamos, sim ou não? E pela lei bastava um pecado para condenar uma pessoa. Pela lei, um pecado só. E o que a Bíblia diz? Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, não há um justo sequer, não há ninguém que serve a Deus com perfeição. Não há ninguém perfeito. Somente Jesus que veio, foi perfeito e cumpriu a lei. Mas nem mesmo Daniel, com toda a sua disciplina de oração, disciplina em examinar a palavra de Deus, disciplina no comportamento e espírito excelente, em algum momento ele também teve alguma falha. Amém? Então, sabendo disso, ele se coloca diante de Deus com humildade. E isso a gente tem que ter. Humildade. Ele se colocou como o povo de Deus que errou. E ele começa, versículo 5: pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartamos-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, em que o teu nome falaram aos nossos pais, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós confusão no rosto. Como se vê neste dia aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em toda a terra por onde os tem lançado, por causa da tua prevaricação com que prevaricaram contra ti, ó Senhor. A nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, e nos rebelamos contra ti. Olha a humildade de Daniel. Ele está fazendo a separação. Senhor, a nós é tudo trabalhado, mas o Senhor não. O Senhor é justiça, o Senhor é misericordioso. Ou seja, ao mesmo tempo que ele está rebaixando o povo de Deus, que é tudo miserável pecador, ele está erguendo o nome de Deus e ao mesmo tempo pedindo: mas dá misericórdia, traz a misericórdia, nós queremos misericórdia, entendeu? Aqui Daniel, ele está usando uma estratégia de oração. A oração dele não é de forma... Ele usa de forma inteligente. Ele está se colocando ele e o povo no devido lugar, colocando Deus lá em cima e ao mesmo tempo pedindo para esse Deus que está lá em cima: Senhor, nós queremos misericórdia, traz misericórdia para nós. Então, ele suplica por misericórdia. Desde o versículo 17 até o 19, vamos ver. 17 ao 19. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Versículo 18. Inclina, ó meu Deus, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor. Olha ele suplicando. Atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo chamam pelo teu nome. Agora vamos lá, quem está orando aqui? É um homem ou é o povo todo? Um homem. Mas ele está orando por quem? Por todo o povo. A Bíblia fala que a oração de um justo
A oração de um justo pode o quê? Muito em seus efeitos. E aqui tem um homem justo, com uma humildade muito grande, orando, se colocando, e a oração dele é um impacto de como se fosse toda a nação orando. Por quê? Porque é um homem justo, humilde, falando por todo mundo. Tem hora que a gente pensa que o Brasil vai mudar se a nação inteira ajoelhar. Não, basta o povo de Deus se humilhar diante da presença do Senhor que as coisas mudam. Basta, para as coisas mudar dentro da nossa casa, basta um de nós orar. Basta um de nós se humilhar ao Senhor e as coisas começam a mudar. Não precisa ser... Tem gente, já aconteceu muito isso no meio do povo de Deus, da pessoa querer fazer uma confusão dentro de casa. Não, todo mundo vai ter que orar. E aí causar aquele alvoroço dentro de casa, gente orando com raiva. Deus nem... Será que Deus recebe essas coisas? Né? Lembra as mães antigamente botavam os filhos tudo de joelho para orar e os filhos ficavam lá só com o coração duro fingindo que estavam orando. Lembra disso? Basta um orar, irmãos. Sabia? E aqui um homem está orando por toda a nação. Um homem está orando por toda a nação. E sabe o que acontece? No ano seguinte Deus faz acontecer. No ano seguinte, a oração de um homem, ou o efeito da oração de um homem que obedece ao Senhor. Só que antes de falarmos desse efeito, tem outras coisas que nós vamos falar sobre isso. Quando Daniel está orando, nessa súplica, chega o anjo Gabriel. Versículo 20. Olha que impressionante isso. Já pensou a gente orando e Deus respondendo na hora? Na hora que ele está orando, se Deus parar a nossa... Eu sei que já aconteceu com muitos aqui, de você estar orando e Deus responder na hora. Uma vez eu estava orando por uma bênção, né? Uma vez que eu queria casar. E aí estava difícil eu conquistar essa mulher. Meu Deus do céu. Estava difícil. Eu estava indo para o monte para buscar o Senhor e buscar a minha bênção. E aí eu lembro que eu estava no monte e aí orando com aquela fé. Mas aí na hora de orar pela minha bênção, eu ia orar o quê? Baixinho. Claro. Eu afastei dos irmãos, orei baixinho, falei, Deus, parece que o mar está fechado. Abre o mar para me passar na mesma hora, irmão Zezé. Irmão Estevam, Deus está abrindo o mar para você passar. Na mesma hora, irmão. Aí um dia eu fui levar o irmão Zezé lá em Catiba, não, depois, no meio da estrada para a Barra do Choça, tem uma estrada, e aí ele tomava conta dessa igreja lá. E ele estava abrindo o culto, e eu estava lá no último banco orando. E ele orando de cá, naquele fervor, e ele orando, e eu lá buscando a minha bênção baixinho. E eu falei de novo, Deus, parece que o mar está fechado, Senhor. E aí o irmão Zezé, de lá do altar, ele grita de novo, irmão Estevam, Deus está abrindo o mar para você passar. Irmãos, isso é gostoso demais. Isso é gostoso demais. É tremendo quando isso acontece. E aqui acontece isso com Daniel. E estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, versículo 21, estando eu, digo, ainda falando na oração, é assim que ele escreve, é nessa entonação, estando eu, digo, ainda falando na oração, que eu tinha visto na minha visão a princípio, veio voando rapidamente. Olha que tremendo isso. Veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Então vamos lá, nós não sabemos quanto tempo Daniel estava ali orando, mas a gente sabe que tinha dois sacrifícios. Tinha o sacrifício da manhã, 9 horas da manhã, e tinha o sacrifício da tarde, que é 15 horas, às 3 horas da tarde.
E Daniel, justamente na hora do sacrifício da tarde, ele estava orando. E aí nós temos que entender uma coisa. Daniel, embora ele estava na Babilônia, e a Babilônia provavelmente tinha o seu horário, tinha o seu tempo de medir as coisas, mas Daniel, ele se media, o horário dele, a hora dele, o momento dele não era compatível com o momento da Babilônia, era compatível com o momento de Jerusalém, com o momento de fazer o sacrifício, a disciplina espiritual. E assim tem que ser a nossa vida diante da presença de Deus. Nós não temos que nos medir pelas coisas desse mundo. Assim como Daniel não se media por nada da Babilônia, ele se media pelas coisas do povo de Deus, com as coisas de Deus. Então ele está falando aqui, na hora do sacrifício da tarde. Primeiro, naquele tempo não tinha mais templo para fazer sacrifício. Não tinha mais sacerdote. Não tinha mais Jerusalém praticamente, porque toda a terra tinha sido desolada. Estava um deserto aquela terra. Não tinha mais templo para sacrificar nem para adorar ao Senhor. Mas Daniel, já idoso, depois de tudo isso acontecer, Daniel ainda se media pelos princípios do povo de Deus. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo demais. Um homem que já tinha 81 anos na Babilônia não se media pelas coisas da Babilônia, se media pelas coisas do povo de Deus. Isso é maravilhoso. É assim que nós temos que ser. Se medir pela palavra de Deus. Aquilo que é a palavra de Deus que nos governa. Amém? Amém. Ou seja, ele estava seguindo as coisas conforme a lei de Moisés. Então, no momento que ele está orando, suplicando, pedindo a Deus, já ali em tempo de oração, o anjo vem e toca nele, interrompe ele. Já pensou você orando e um anjo fala assim: peraí, para de orar um pouquinho que eu tenho que falar com você. Isso é forte demais isso. Então o anjo tocou Daniel na hora do sacrifício da tarde. E no versículo 22 ele fala: e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Ou seja, eu vou falar com você e eu vou te explicar umas coisas. Você está orando, você está buscando e agora eu vou falar com você. Versículo 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Olha que tremendo. Um homem orando e saiu uma ordem lá do céu para um anjo descer. Gabriel estava seguindo ordens, ou seja, alguém maior do que Gabriel mandou Gabriel descer. E eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Passa para mim. Ou seja, a partir de agora, o anjo, ele vai passar para Daniel algo que é além do que Daniel buscou. Como assim? Porque Daniel, lendo a palavra, ele viu as profecias, viu aquilo que ia acontecer, que já tinha acontecido, porque Daniel viu todo o período do cativeiro. Então, conforme o capítulo 24 de Jeremias, Daniel tinha visto o que aconteceu, que Jeremias falou que ia acontecer. No capítulo 25, Daniel descobre que dura 70 anos. No capítulo 29, Daniel descobre que os planos do Senhor são pensamentos de paz, de prosperidade, para dar um futuro, uma esperança para aquela nação. Ou seja, Daniel já tinha o passado, o presente e o futuro já entendido pela palavra, conforme nós lemos. Mas o anjo vem para entregar um cronograma para Daniel que vai além disso. Então o anjo chega para falar das 70 semanas de Daniel. O que o anjo fala? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão, e a profecia, e ungir os santos dos santos. Primeira coisa,
70 semanas para quê? Para tudo isso aqui que a gente leu nesse versículo. Para o povo sobre a cidade santa, para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça, ou seja, para tudo isso aqui que a gente leu. Então o anjo está explicando para Daniel o motivo, um período de 70 semanas, ou seja, um processo para o povo de Deus. Está falando que vai ter um processo. Então aí ele começa a detalhar, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas. E 72 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ou seja, ele está falando de 2 tempos, dentro dessa 70 semanas. 2 tempos. Você consegue pôr a calculadora aí? Vamos lá, vamos calcular de cabeça mesmo. 70 semanas. Só que o anjo falou aqui, ó, de 2 tempos separados. 490. Isso, mas vamos chegar no 490. 490 é a soma total. Por quê? 70 semanas é 70 vezes 7. Porque cada semana são 7 anos. Cada semana são 7 anos. Tá dando para entender? Vamos falar com os números agora. Cada semana, quantos anos? 7. E são quantas semanas? 70 vezes 7? 490. Só que o anjo falou separado agora. Primeiro, 7 semanas. 7 semanas dessas 70 dá quantos anos? 49. Então o primeiro período que o anjo fala é de quantos anos? 49. O que acontece nesses 49 anos? Que são as 7 primeiras semanas das 70. Vocês me ajudam, vocês não me confundem não. 49 anos primeiro, irmãos. O que vai acontecer? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então aqui, 7 semanas, 49 anos, reconstrução do templo. Lembra que o templo foi destruído? Nabucodonosor quebrou tudo. Então, o anjo está falando para Daniel, o primeiro período dessas 70 semanas, reconstrução do templo. Só que aqui ele detalha a questão. Ele detalha que ele fala o quê? Sair da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe. Ou seja, durante esses 49 anos, não foi só o templo que foi reconstruído. Ó. Os judeus voltaram do exílio, né, dentro desse período. No início do período dos 49 anos, os judeus voltam do cativeiro. Se você quiser saber mais da alegria dessa volta, é só você ler Salmos do 120 até o 134. É o povo de Deus cantando, voltando do exílio. Dos Salmos, do capítulo 120 até o 134, é os cânticos do povo de Deus voltando do exílio. É a alegria. Então, os judeus voltam do exílio da Babilônia. Jerusalém foi reconstruída, ou seja, não foi só o templo. Foi também reconstruída muros, praças e ruas. Aí quem quiser saber mais detalhado isso, vai ler Esdras e Neemias, que tem... Por que 49 anos para essas coisas reconstruir? Porque foi luta. Igual o anjo falou aqui, foi na base da luta. Teve época que eles tinham que construir com a mão, segurando a espada na outra mão, para quando os inimigos virem, eles estão preparados. Ou seja, por isso que demora tanto tempo. 49 anos de batalha, igual nós para construir qualquer coisa. É uma luta, não é? Foi desse jeito.
Foi na base da batalha. Teve um período que o povo ficou desanimado. O povo estava construindo o templo, depois deu uma parada. Aí Deus usou o profeta Ageu e falou: então quer dizer que vocês vão ficar construindo a casa de vocês, as mansões de vocês, e a obra do meu templo vai ficar lá parada. Outra coisa que acontece também, foi um período difícil, com oposição e muitas lutas, como mostra Esdras e Neemias. Então, nós temos as 7 primeiras semanas das 70, que são 49 anos. Pode passar? E agora, o anjo fala de 62 semanas. 7 semanas e 62 semanas. 62 semanas. Calculadora. Dá quanto tempo? Tá até no slide, né? 434. Ou seja, todo aquele período que o povo volta do exílio, passa 49 anos, aí começa agora, depois de tudo feito, tudo restaurado, entra um período de 434 anos. A Bíblia de vocês é como entre Mateus e... Tem uma folha... Mateus e Malaquias, tem uma folha sobrando na de vocês? Tem? Na de quem tem? Na de Esther. Confere aí, irmãos. Na minha tem. Um espação de uma página aqui, ó. Olha só. Tem um espação, não tem? Por que que tem esse espaço todo na Bíblia sobrando? Representa 400 anos de silêncio do Senhor. Deus não falou mais nada. Não usou profeta, ninguém escreveu. Por isso que tem uns livros da Bíblia católica que nós não consideramos, porque foi escrito justamente nessa época. E foi numa época que Deus não falou. E aí, o que eu tenho a ver com esses negócios? Então, 400 anos de silêncio total e espera, conforme o anjo falou, espera do Messias. Mas o nosso cálculo é o quê? 434. O que acontece depois dos 400? O que acontece depois dos 400? Nascimento de João Batista. Veja bem, do nascimento não, né? Porque antes de João Batista nascer, Deus falou, sim ou não? Aí Deus falou. Então, os 400 anos de silêncio cumpriu. E aí Deus falou. Aí vem a gestação de João Batista, logo seguida a gestação de Jesus, e até Jesus nascer, aproximadamente um ano, né? Do tempo em que Deus fala ali de João Batista, e até o nascimento de Jesus. E aí vem Jesus. No ventre de Maria, Jesus nasce. E Jesus, com quantos anos Jesus começa seu ministério? Ele começa com 30. Então nós temos 400 anos, mais um ano de gestação aí de João Batista junto com Jesus. Com mais 30 anos de Jesus, nós ficamos com quanto na conta? Não, ainda 34 não. 31. 400 mais 1 mais 30. Jesus está com 30. E aí inicia o ministério. Isso, 431. Aí vem mais o quê? 3 anos de ministério. Completando então 434. E aí no final do ministério, dos 3 anos de ministério, Jesus morre e ressuscita. E é tirado da terra. Deu para compreender? 400 anos de silêncio, mais um pouquinho de ano de gestação, mais 30 anos de Jesus crescendo, mais 3 anos de ministério, somando 434. 62 mais 7 dá quanto?
69. E o anjo falou que é quantas semanas? 70. E cada semana representa quantos anos? Então, nessa conta, só está faltando então para a gente concluir 7 anos. Amém? Então vamos lá. Vamos seguir para o que o anjo está falando. Então, o que o anjo falou? 7 semanas, depois 62. E depois dessas 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, que inclusive está destruído hoje, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinados assolações. Ou seja, depois que o Messias for tirado, destruição do templo de novo, ou luta. De novo, o templo é destruído. E realmente foi. No ano 70 depois de Cristo. Ou seja, no ano depois que Cristo foi aos céus. E aí foi contando até o ano 70 depois de Cristo. O templo foi destruído novamente. Do jeitinho que o anjo falou. Será destruído. Mas ele fala aqui. E o povo do príncipe que há de vir. Que príncipe é esse? Roma. Destruirá a cidade e o santuário. De fato aconteceu. E o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá o quê? Guerra. Tá tendo guerra? Tá tendo guerra. Até hoje. Estão determinadas assolações. O que quer dizer isso? Estão determinadas assolações. Tudo que está acontecendo hoje. Guerra, assolação, todo sofrimento. Está tudo determinado. Tudo determinado. O anjo está falando. Já está tudo determinado. Agora vem o 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Ou seja, aqui tá agora é a semana que estava faltando na nossa conta. Lembra que a gente parou em 69? E aqui o anjo agora está falando de uma semana. O que tem essa semana? Firmará um concerto com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E por isso, até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vamos por parte. Quem firmará um concerto com muitos por uma semana? Alguém arrisca? Quem vai firmar esse concerto com muitos? O anticristo. O anticristo vai firmar um concerto com muitos durante uma semana. Se é uma semana, é quantos anos? 7 anos. E quando a gente estuda Apocalipse, a gente vê lá que a grande tribulação dura quanto tempo? E quem vai causar essa grande tribulação? O anticristo. Ou seja, aqui conclui-se as 70 semanas de Daniel. Então o que acontece? Ainda não finalizando, que nós temos que terminar o texto, mas para concluir a questão das semanas, 79 anos de luta e batalha para reconstruir Jerusalém, templo, rua, praça. Depois 62 de essa construção de Jerusalém até a vinda do Messias, né? Que passa 400 anos, mais 1, mais 30, mais 3 de ministério de Jesus, até acabar 62 semanas e Jesus voltar para o céu, conclui 69. Só que há um espaço de tempo, passa para mim, há um espaço de tempo, que é uma pausa entre 69 e uma semana. Que pausa de tempo é essa? É a pausa do tempo da igreja. Por que essa pausa do tempo? Porque 70 semanas não tem a ver com igreja. Vocês entendem isso? Que essas 70 semanas
não tem a ver com a igreja? Não tem a ver com a gente. Isso aqui tem a ver com o povo de Deus, os judeus. Tem a ver com eles. Porque isso aqui o anjo falou para Daniel. Presta atenção no versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo é esse? Está falando sobre o povo de Daniel, que é o povo que ele estava orando. O anjo está referindo a Daniel sobre o teu povo. Esse povo que você está orando, esse povo que é teu povo, é sobre eles que tem a ver isso. A tua cidade, a tua santa cidade, para quê? Para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, ou seja, justiça eterna só Jesus, né? Jesus morreu por nós, mas também morreu por o povo judeu, morreu por aquele povo. E selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos, ou seja, é para isso aqui que são as 70 semanas. É um processo para o povo judeu. Então, nesse processo existe uma pausa. Existe uma pausa que foi falada, ó. E até ao fim haverá guerra e estão determinadas assolações. Ou seja, ele falou o que acontece nessa guerra, nesse período. Esse período de pausa, tempo da igreja, esse período de até finalizar as 70 semanas, é assolação, é luta, é o que nós passamos e do jeito que o mundo está aí, é assolação. Então, voltando ao versículo 27 para a gente finalizar, que a hora já foi. O anticristo firmará um concerto com muitos por uma semana, ou seja, durante 7 anos. Esses 7 anos a gente sabe que é dividido. Então o anjo está falando o quê? Que a gente sabe por causa de Apocalipse. 3 anos e meio, paz, o anticristo fazendo tudo de bom, firmando um concerto com muitos, ou seja, com a maioria do povo da terra, indo pela cabeça do anticristo, adorando o anticristo, marca da besta. Só que na metade, o anjo está falando isso, na outra metade, aí ele faz cessar tudo. Então o anticristo, ele vai enganar o povo judeu, vai enganar o povo de Deus, vai fazer o povo de Deus acreditar nas suas mentiras e vai abrir espaço para o anticristo em Israel. O que está acontecendo aqui? O anjo está falando que fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Fará cessar. O que quer dizer isso? O templo foi destruído lá no ano 70 e está destruído. Mas para o anticristo fazer cessar o sacrifício, tem que ter templo, tem ou não? Então, se o anticristo em um momento vai mandar parar o sacrifício, é porque o sacrifício vai estar acontecendo, vai voltar a fazer sacrifício, né? Vocês lembram das profecias do boi vermelho, né? Que nos Estados Unidos já tem essa linha de boi dessa cor e vai ter esses sacrifícios lá em Jerusalém nesse período de tribulação. Aqui, para ter sacrifício tem que ter templo. Só que o templo nesse momento está sendo construído novamente. O templo está sendo construído. Quando o templo estiver pronto, aí as coisas vão estar mais preparadas para o surgimento do anticristo. E aí, quando o anticristo surgir, vai enganar o povo de Deus, né? Lá em Israel, eles serão enganados. Quando eles forem enganados, todo mundo estiver do lado do anticristo, aí cumpre o que o anjo está falando. O anticristo fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ou seja, é nesse momento que ele engana. Na metade da grande tribulação, ele engana, porque agora ele pode fazer o que ele bem quiser no mundo. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre
o assolador. E o capítulo termina aqui, porque a gente sabe que o anticristo ele será derrotado. A precisão dessa profecia que Daniel recebeu, historicamente, é muito precisa. Desde o tempo em que Artaxerxes ele lança um decreto para reconstruir Jerusalém, até o tempo de Jesus, essas 70 semanas aqui encaixou perfeitamente na profecia da profecia que o anjo passou para Daniel. E o impressionante foi antes, não foi depois. O anjo não está falando de uma coisa que é depois, que é antes. Ele está falando de uma coisa que vai acontecer e de fato aconteceu. Agora fica a pergunta: se alguém tem dúvida quanto a isso, se do jeito que aconteceu as 7 primeiras semanas, depois as outras 62 que encaixou perfeitamente na história, a última vai acontecer, sim ou não? A última com certeza vai acontecer e vai cumprir por completo toda a palavra dessa profecia. Vai cumprir por completo. No meio ele é cerrado, né? Selar a visão, a profecia e ungir os santos dos santos, ou seja, é selada a missão. Aquilo que era para aquele tempo aconteceu, e aquilo que é para o tempo futuro, a última semana, vai acontecer. E nós estamos em qual semana? Para ver se vocês entenderam. Qual semana que nós estamos? Se tem 70. Em qual dessas nós estamos? É uma boa resposta, mas nós não estamos em nenhuma, porque nós estamos na pausa. Volta para mim, nós estamos aqui, na pausa. Por quê? Porque a semana 69 ela cumpriu quando Jesus morreu na cruz. Foi cumprido. E nós estamos no período de pausa dessa cronologia. E aí essa visão cronológica ela volta quando começar o quê? A grande tribulação. Deu para entender? Então nós estamos na pausa. Passa para mim, amigo, 2 vezes. Então aqui era para ser mais ou menos uma... É porque o slide não ajuda. Mas aqui, começou aqui a construção do templo. Não sei se os irmãos conseguem ver. Começou aqui a construção do templo. Vou ficar na frente. Construção do templo aqui, nesse primeiro período aqui. Depois veio o período de silêncio. Período de silêncio. Aí vem Jesus, morre na cruz. Tá vendo a cruz aqui? Pronto. E aí vem a era da igreja. Na era da igreja não tem nada. Por quê? Nós não estamos em nenhuma semana. Mas falta a última semana cumprir, que é tribulação. Na tribulação, 3 anos e meio. 3 anos e meio, isso, 3 anos e meio de paz. 3 anos e meio de tribulação ainda mais forte. Aqui é 3 anos e meio de paz, mas o povo que servia ao Senhor está sofrendo. Não é paz 100% para todo mundo, não. Para o povo de Deus é sofrimento. Então é tribulação de modo geral. Mas aqui pega para todo mundo. Porque o anticristo vai enganar e trazer um grande terror para a terra. Por isso que aqui é tribulação, mas grande tribulação. Então falta só essa última semana cumprir. Amém, irmãos? Amém. Então, ficou entendido? Ficou claro para todo mundo? Então que Deus abençoe. Pode passar mais uma vez. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Espero que os irmãos nunca mais esqueçam
essa aula. E isso é o quê? Isso é a afirmação de que tem coisa ainda que vai cumprir. Do mesmo jeito que cumpriu as outras semanas, vai cumprir a última. Porque Deus não vai falhar na última. Deus nunca falhou. E não é na última que os planos dele não vão acontecer. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Louve ao Senhor com palmas. Você que trouxe a sua oferta, se coloque de pé. Você que trouxe a sua oferta.